Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Eu estarei pregando hoje a segunda parte de um texto. A primeira parte eu preguei no domingo passado, domingo de Santa Ceia, e a segunda parte eu estarei pregando hoje. Então, digamos que é uma minissérie de 2 sermões. Só tem 2 sermões. Mas eu queria que os irmãos abrissem comigo em Colossenses 1, do versículo 21 ao versículo de número 23. Domingo passado nós meditamos do versículo 13 ao versículo 20. Hoje nós vamos meditar do versículo 21 ao versículo de número 23. Eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Colossenses 1, do 21 ao 23, diz o seguinte, a palavra de Deus: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da presença do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando 2 pessoas, elas estão brigadas, magoadas uma com a outra, sempre existe a possibilidade de reconciliação. Embora em muitos casos, por principalmente não terem o temor de Deus no coração, as pessoas não queiram se reconciliar, mas sempre existe. Digamos que a porta da reconciliação sempre está aberta. Quando 2 pessoas estão passando por um estado de inimizade, sempre existe a possibilidade, ainda que não seja tão aparente, mas sempre existe a possibilidade de se reconstruir aqueles laços que foram quebrados. E quando essa reconciliação acontece, algumas marcas deixam isso bem claro, surgem para deixar isso bem claro. Por exemplo, a raiva e a tensão que antes existiam deixam de predominar. O perdão é aquele que agora vai prevalecer entre aquelas 2 pessoas. O relacionamento, que antes estava quebrado, volta a se desenvolver, volta a crescer. A paz, que antes não existia, volta a reinar. O amor e a compreensão passam a ser expressos outra vez, dentre outras coisas. Mas a pergunta que surge é: o que é que caracteriza uma reconciliação que acontece não entre 2 pessoas, não entre 2 pecadores, mas entre Deus e um pecador? Se existem características que marcam reconciliação entre nós, seres humanos, o que é que marca uma reconciliação que acontece entre o Criador de todas as coisas e com um pecador? Se isso é possível, como essa reconstrução de laços, digamos assim, ela pode ser evidenciada? Um pecador pequeno e miserável que está diante de um Deus eterno e todo-poderoso. Quais são então as marcas da reconciliação entre um homem e aquele que é o Criador de todas as coisas? E a resposta para isso, irmãos, nós encontramos no texto que está diante de nós. A igreja de Colossos provavelmente foi fundada, como nós já falamos, por um homem chamado Epáfras. Homem esse que é citado, por exemplo, no capítulo de número 4 dessa carta. Paulo diz que Epáfras é um verdadeiro servo de Cristo, que se esforça continuamente nas orações a favor dos irmãos colossenses. E quando Paulo estava preso pela primeira vez na cidade de Roma, Epáfras foi até ele para lhe dar notícias acerca da igreja que se encontrava na cidade de Colossos. Uma igreja que, segundo ele, estava firmada na palavra e também demonstrava amor uns para com os outros, demonstrava amor em sua comunidade. Nessa visita que Epáfras faz ao apóstolo Paulo, ele também deixa o apóstolo ciente da heresia que estava atacando a igreja de Colossos. Falsos mestres estavam propagando mentiras no meio da igreja. E é por causa desse motivo, que Paulo escreve essa carta. Ele escreve essa carta para combater a falsa doutrina que estava sendo propagada entre esses irmãos. Falsa doutrina essa que atacava, inclusive, a pessoa de Cristo.
um falso ensinamento, uma falsa doutrina que atacava diretamente a pessoa e a obra de Cristo. É por isso que nós podemos dizer que a carta aos Colossenses provavelmente é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Aqui no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20, o apóstolo Paulo apresenta uma fala extraordinária acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele nos mostra que Jesus é o Senhor da redenção, aquele que opera a remissão dos nossos pecados. Jesus, segundo Paulo, é o Senhor também da criação, porque por meio dele, para ele, através dele, surgindo dele são todas as coisas existem para a glória de Cristo. E Jesus também é o Senhor da igreja, segundo Paulo, aquele que dirige e sustenta o seu povo com a sua forte mão. E do versículo 21 ao 23, que foi o texto que nós lemos, Paulo agora se dirige aos irmãos colossenses de uma maneira mais enfática, de uma maneira mais específica e mais especial. Paulo vai mostrar agora as marcas que distinguem aqueles que foram alcançados pelo poder daquele que é o Senhor da redenção, da criação e o Senhor da igreja. Pense basicamente dessa forma. Paulo fala de quem é Cristo, ele diz, olha, essa é a pessoa de Cristo, essa é a obra de Cristo, e agora ele olha para os irmãos colossenses e diz, agora eu vou dizer para vocês o que é que marca aqueles que foram alcançados por esse Cristo. Diante disso, irmãos, nós meditaremos nessa noite brevemente sobre esse tema, as marcas de um pecador reconciliado. As marcas de um pecador reconciliado. E a primeira marca de um pecador reconciliado é que ele deixa de ser inimigo de Deus, que se encontra aqui no versículo 21 e a primeira parte também do versículo 22, se você observar. O apóstolo Paulo havia dito antes, no versículo de número 20, que todas as coisas são reconciliadas com Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E agora ele se dirige aos colossenses de maneira especial. Depois de ter dito essas coisas tão extraordinárias a respeito da pessoa e da obra de Jesus, parece-nos então que Paulo agora quer fazer uma aplicação mais específica e prática, direcionada especialmente aos irmãos da igreja de Colossos. E para fazer isso, Paulo começa lembrando a esses irmãos qual era a terrível condição deles antes de serem alcançados por Deus. Perceba que Paulo diz, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Diante disso nós podemos perguntar, mas como assim eles eram estranhos diante de Deus? Paulo está dizendo ali, vocês eram estranhos, mas como assim? Nós podemos perguntar, Deus não conhece todas as coisas? Deus não é onisciente? Ele não tem todo o conhecimento acerca do que existe e o que não existe nesse universo? Quer dizer então que o Senhor não sabia quem era esse povo? Quer dizer então que eles eram estranhos nesse sentido, que o Senhor não os conhecia, não sabia quem eram eles? O sentido não é esse, não é isso que Paulo está querendo dizer. O que o texto está querendo dizer é que esses irmãos, anteriormente, antes de Cristo, eles não tinham nenhum relacionamento com Deus. É por isso que eles eram estranhos. Veja, quando nós não temos amizade com uma pessoa, quando nós não a conhecemos, nós dizemos que ela é uma pessoa estranha, porque nós não temos relacionamento com ela, nós não temos amizade, nós não temos proximidade. E Paulo diz, assim era a condição de vocês antes de Cristo. Nesse sentido, eles eram sim um povo desconhecido diante de Deus, justamente porque eles não tinham nenhuma proximidade, nenhuma intimidade, eles não tinham nenhum tipo de amizade para com Deus. Antes do pecado, o ser humano podia se aproximar de Deus. Veja que era a situação de Adão lá no Éden. Ele podia se aproximar de Deus. Ele se encontrava com Deus todos os dias, tinha relacionamento, conversava, tinha proximidade, um relacionamento santo, um relacionamento puro. Mas quando Adão comeu do fruto proibido, quando Adão e sua esposa tomaram daquele fruto e desobedeceram a Deus, como nos relata o livro de Gênesis, após isso, Adão, sua esposa e todos os seus filhos, toda a humanidade passa a ser estranha diante de Deus. Não porque Ele não nos conhece, mas porque nós não temos mais um relacionamento, uma proximidade para com Ele. A proximidade que o homem um dia teve de maneira natural e belíssima com Deus foi totalmente estilhaçada, quebrada por causa da desobediência que gerou o pecado.
E é isso que Paulo está lembrando nesse momento. Ele está olhando para esses irmãos, dizendo: vocês, meus queridos irmãos da igreja de Colossos, vocês eram estranhos diante de Deus. Mas não somente isso, pois perceba que na sequência, o apóstolo Paulo diz que esses irmãos colossenses também eram inimigos no entendimento por causa de suas obras malignas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, vocês não apenas se distanciaram de Deus, vocês não apenas perderam o relacionamento que tinham com Deus, mas vocês, além disso, também se tornaram rebeldes diante do Senhor. Além de perderem a intimidade, além de perderem a proximidade com o Senhor, vocês começaram a fazer oposição a esse Senhor. Vocês se levantaram em guerra contra a santidade de Deus, contra a soberania de Deus. Vocês eram inimigos de Deus, porque a mente de vocês estava completamente tomada pelas densas trevas do pecado. E a pergunta que surge é: por quê? Por que esses irmãos eram inimigos declarados de Deus? Mas por quê? E perceba que o final do versículo 21 nos responde quando Paulo diz: por causa de suas obras malignas. O estado de inimizade, a situação de inimizade que existe entre Deus e o homem, se dá pelo fato de que esse homem pratica aquilo que é mal. A concepção da nossa sociedade é que as pessoas são boas e que elas podem conquistar um lugar no céu porque são boas, porque fazem coisas boas. E embora as pessoas possam fazer coisas boas, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus, as nossas obras elas são manchadas pela maldade. E além disso, nós fazemos aquilo que é mal. O coração humano abriga uma perversidade natural. É por isso que Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo: olha, o meu coração ele já abriga essa perversidade natural, o que acaba nos levando a praticar todo tipo de atrocidade, todo tipo de coisa que é contrária à lei de Deus. Sabe quando você liga a televisão no noticiário e você vê tantas coisas terríveis acontecendo no nosso país, ao redor do mundo, e você fica impressionado, dizendo: mas rapaz, como o ser humano pode fazer isso? E a resposta, Paulo está dizendo: porque o nosso coração é mau. O ser humano só não faz coisas piores porque Deus é quem segura, porque Deus é quem freia, porque se não fosse a graça de Deus, a misericórdia dele sobre a nossa vida, nós não teríamos limites para fazer aquilo que é mal. É por isso que a palavra nos diz, lá no capítulo 4 de Tiago, que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O próprio Paulo vai nos dizer, no capítulo 3 de Filipenses, que até mesmo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, existem pessoas que muitas vezes se levantam como inimigas de Jesus. Paulo vai dizer isso: olha, existem dentro de vocês, irmãos de Filipos, pessoas que são inimigas de Jesus, justamente porque ainda estão vivendo em pecado. É por isso, irmãos, que nós não podemos dizer que todo mundo é filho de Deus, porque o nosso coração naturalmente, ele vai amar o mundo. O nosso coração naturalmente vai amar o pecado. E isso nos faz o quê? Amigos de Deus? Não. Isso nos faz inimigos daquele que é o Senhor de todo o universo. Mas é aí que, mais uma vez, Paulo apresenta a poderosa boa notícia do Evangelho. A palavra sempre caminha desse jeito, irmãos. Ao mesmo tempo em que ela nos alerta sobre quem nós somos, ela apresenta uma boa notícia de esperança que se encontra no início do versículo 22, se você observar, quando Paulo diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. E Paulo está falando de Jesus. Todos nós somos pecadores. Nós precisamos colocar isso em nossa mente. Não há ninguém que seja melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos naturalmente estranhos diante de Deus. Sabe por quê? Porque estamos distantes da sua presença.
Todos nós somos inimigos declarados de Deus, porque o nosso coração pecaminoso nos faz praticar aquilo que é mal. Nosso coração nos leva a uma vida de rebeldia, de desobediência, de afastamento para com Deus. Mas dentre essa multidão de pecadores, dentre essa imensa multidão de pessoas que estão manchadas pelo pecado, existem aqueles que foram completamente reconciliados com Deus, porque creram em Jesus Cristo de Nazaré. Cristo Jesus entregou o seu próprio corpo, sangrou na cruz do Calvário e morreu, literalmente morreu, para que eu e você pudéssemos receber pleno perdão dos nossos pecados. Diz a palavra que todo aquele que depositar fé nesse Cristo, todo aquele que crê nesse Jesus, ainda que morra, viverá. Pela fé em Cristo nós temos paz com Deus, diz a palavra. Nós que éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Nós que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, hoje somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus mudou o nosso viver, mudou a nossa história, mudou a nossa vida e nos levou para perto do Pai Celestial. Essa é a grandiosa notícia do Evangelho. A Bíblia não somente fala daquilo que é terrível, que é o pecado, mas ela fala de uma esperança que veio para salvar os pecadores, que foi prometida lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse: o descendente da mulher virá e pisará a cabeça da serpente. Isso já aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado. O nosso Senhor Jesus não está se degladiando com Satanás. O nosso Senhor Jesus não está se degladiando com nada, porque Ele já venceu. Ele está assentado em um alto sublime trono, aguardando o momento em que virá para buscar o povo que é seu, o povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Mas nós estamos refletindo, irmãos, sobre as marcas de um pecador reconciliado. E nós acabamos de ver que a primeira marca é que ele deixa de ser inimigo de Deus. E a segunda marca desse pecador é que ele passa a viver em santidade. Ele passa a viver em santidade, o que se encontra aqui na segunda parte do versículo 22. Nessa segunda parte, o apóstolo Paulo vai nos mostrar agora a finalidade de termos sido reconciliados com Deus através da morte de Jesus Cristo. Certo? Nós éramos inimigos, estranhos diante de Deus por causa de nossas obras malignas, e pela graça nós retornamos para os braços de Deus mediante o sacrifício do seu Filho. Mas a pergunta que surge agora é: para quê? Veja, Paulo diz: vocês foram reconciliados, Cristo trouxe vocês de volta, Cristo é a esperança de vocês, mas para quê? Qual é a finalidade, qual o propósito dessa reconciliação? Qual o propósito de nós termos sido salvos por Deus? E é isso que Paulo responde quando ele diz: para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em outras palavras, Paulo está dizendo aos Colossenses: meus irmãos, vocês foram salvos não para continuarem vivendo do mesmo jeito. Vocês foram salvos, redimidos, reconciliados, não para viverem de qualquer jeito, do jeito que vocês acharem melhor, mas para vocês viverem em santidade. Paulo diz: vocês serão apresentados santos, ou seja, vocês serão inteiramente entregues, consagrados a Deus, separados em santidade para Ele. Vocês serão apresentados inculpáveis, ou seja, não haverá em vocês mácula, não haverá nenhuma mancha, pois a culpa de vocês foi lançada sobre Cristo, e Ele pagou toda a dívida do pecado que antes existia. Vocês se apresentarão irrepreensíveis, ou seja, vocês estarão livres de qualquer acusação. Ninguém poderá apontar o dedo contra vocês, nem mesmo o próprio inimigo. Ninguém poderá acusar vocês. Jesus Cristo justificou vocês.
e por causa disso vocês serão apresentados inocentes diante de Deus, separados em santidade, sem motivo de acusação, sem nenhuma mancha diante do Senhor. É possível observar aqui, irmãos, nessas palavras de Paulo, que existe uma perspectiva escatológica. Que palavra esquisita, pastor, o que é isso? Mas vejam, em outras palavras, de certa forma, isso aqui aponta para o dia em que Jesus voltará para buscar o seu povo, certo? Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou e subiu para o Pai. A palavra diz que ele está sentado à direita de Deus. Mas ele prometeu que um dia retornaria para julgar todas as nações e para buscar a sua igreja. E quando o dia do juízo final chegar, diz a palavra que os incrédulos serão condenados, mas a igreja, o povo de Deus, será apresentado ao Senhor. Como? De maneira santa, inculpável e irrepreensível, como Paulo diz. Só que é importante nós lembrarmos que o nosso processo pessoal de santificação não vai começar quando Jesus voltar. O nosso processo pessoal de santificação, ele começa hoje. Ele começa agora. A nossa santificação, ela vai ocorrer durante toda a nossa vida, até que nós morramos ou até que Jesus volte para nos buscar. Sendo assim, essa fala de Paulo está com uma perspectiva futura? Está. Quando Cristo voltar, nós estaremos diante de Deus assim, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, completamente entregues e tomados pelo Senhor. É futuro? Sim, mas é uma exortação também para que os irmãos da igreja de Colossos e, consequentemente, nós, busquemos uma vida de santidade. Para eles precisavam se esforçar, é basicamente esse o sentido. Se esforçar diariamente para agradar ao Senhor em tudo que estivessem fazendo. É como se Paulo estivesse dizendo: meus queridos irmãos, se vocês verdadeiramente foram reconciliados com Deus, se vocês se tornaram amigos de Deus, se vocês de fato são filhos de Deus, então vocês precisam viver uma vida santa. Vocês precisam ser irrepreensíveis em suas ações. Vocês precisam se afastar das trevas, ao mesmo tempo em que se aproximam cada vez mais da luz do Senhor. Lembre-se que no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, o próprio Jesus foi aquele que disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para se seguir a Cristo, é necessário constantemente negar as nossas próprias vontades. É necessário negar o nosso próprio coração. Para seguir a Cristo, é necessário morrer. Esse é o sentido de carregar a cruz. A cruz era um símbolo de morte. É necessário morrer para o velho homem. É necessário morrer para o pecado. Lembre-se que no capítulo 14 de João, Jesus também afirmou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que amam a Cristo, guardam a sua palavra. Aqueles que amam a Cristo, estão com Cristo, foram reconciliados por Cristo, eles caminham, eles vivem na estrada do Evangelho. Em resumo, viver com Cristo é viver em santidade. Estar com Cristo é andar em santidade, porque Deus não se mistura com o pecado. Não faz sentido a palavra afirmar para nós que Deus é santo, que Deus é irrepreensível, que não há nele nenhuma mácula, e Deus se aproximar e ter comunhão com pecadores que estão afundados na lama do pecado. Não faz sentido. Nós cremos que Deus é soberano. Ou seja, quando nós somos convertidos, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. E esse mesmo Espírito é quem nos dá discernimento, força e capacidade para nós vivermos em santidade. O Espírito Santo atua diariamente em nosso coração para que nós possamos morrer para o pecado e viver para Deus. Então o Espírito Santo faz esse trabalho em nós para nos santificar, mas ao mesmo tempo nós temos responsabilidade. Ser salvo não significa deitar numa rede e esperar Jesus voltar, enquanto o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Não é isso. Ser salvo significa
confiar no poder do Espírito Santo, firmar-se nessa ação dele, mas diariamente buscar uma vida que seja reta, santa e justa diante de Deus. Diz a palavra que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, a certeza de que Jesus nos salvou não deve nos levar a uma vida preguiçosa. A certeza de que Jesus nos salvou não deve nos levar a uma vida sem compromisso, mas aquele que foi resgatado mediante a fé no sacrifício de Cristo, aquele que foi reconciliado com Deus pelo poder da graça, essa pessoa agora dedica cada centímetro da sua existência para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver em santidade, de maneira santa, irrepreensível, inculpável. Aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que talvez se prostituía já não se prostitui mais. Aquele que era apegado ao dinheiro e aos bens materiais dessa terra, ele agora está apegado a Deus e ao seu reino, ao seu evangelho, à sua palavra. Os verdadeiros filhos de Deus, eles se dedicam, eles se esforçam, eles buscam fervorosamente uma vida que seja santa, para que o autor da nossa fé olhe para nós e diga: vocês são servos bons e fiéis, dedicados na obra do evangelho. Embora Deus seja soberano e Ele mantenha essa salvação, essa santificação em nosso coração, nós nos firmamos nisso para caminharmos rumo à glória de Deus. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre as marcas de um pecador reconciliado. E nós vimos que, primeiro, ele deixa de ser inimigo de Deus, que ele passa a viver em santidade, e, em último lugar, ele persevera em sua fé. Ele persevera em sua fé, é algo que o versículo 23 vai nos dizer. O apóstolo Paulo agora fecha a sua linha de raciocínio, deixando claro que aqueles que foram reconciliados com Deus através do sangue de Jesus, aqueles que buscam viver uma vida em santidade, são também aqueles que permanecem firmes na fé do Evangelho até o final das suas vidas. Veja, qualquer pessoa consegue abrir a boca para dizer que foi salva pela graça mediante a fé. Não é difícil. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Abrir a boca e dizer: olha, eu fui salvo. Jesus me salvou. Eu sou filho de Deus. Qualquer pessoa consegue entrar em uma igreja e dizer que foi salva. Mas Paulo deixa claro, está deixando claro aqui, que essa salvação, essa redenção, ela será evidenciada e comprovada não através de palavras, mas através de uma completa firmeza, uma completa permanência nos caminhos da fé. E aqui nos vale uma observação importante. Nós cremos que quando uma pessoa ela é salva pela graça, ela permanecerá salva para sempre. É por isso que nós dizemos: uma vez salvo, salvo para sempre. E essa certeza está firmada na ação do próprio Deus triuno. O Pai, a pessoa do Pai, foi aquela que na eternidade elegeu um povo para si. O Pai planejou a salvação de um povo na eternidade. O Filho foi aquele que encarnou, habitou entre nós e executou a obra de salvação quando se entregou na cruz do Calvário e obedeceu a Deus perfeitamente. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar a obra de salvação no coração dos eleitos de Deus. Esse mesmo Espírito Santo é aquele que nos encoraja, nos fortalece e nos consola para que possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Diante disso, nós acreditamos que um pecador que foi verdadeiramente salvo por esta obra realizada por Pai, Filho e Espírito Santo, esse pecador jamais perderá a sua salvação.
Não porque ele merece, não porque ele tem força para mantê-la, mas porque o próprio Deus não permitirá que isso aconteça. Isso é o que nós chamamos de perseverança dos santos. É uma das nossas doutrinas, a perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque Deus mantém, sustenta, preserva essa salvação. Entretanto, a certeza de que Deus preserva o seu povo não é motivo para que a igreja viva de uma forma desleixada. Não é motivo para que a igreja deixe de vigiar. Não é motivo para que a igreja deixe de buscar fortalecimento da sua fé. É por isso que Paulo diz o seguinte para os irmãos de Colossos no versículo 23. Perceba, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês só se encontrarão com o Senhor na eternidade se jamais abandonarem essa fé. Vocês precisam estar completamente alicerçados nessa fé. Vocês precisam tomar cuidado para que não acabem se afastando da esperança do Evangelho. Lembre-se que esses irmãos estavam sendo atacados por uma grande heresia. No meio dessa igreja estava sendo propagado um falso ensinamento, uma falsa doutrina, mentira que vinha de Satanás para trazer perturbação no meio desse povo. É por isso que se eles não tomassem cuidado, se eles não estivessem firmados na fé, firmados na esperança do Evangelho, eles poderiam acabar sendo enganados pelas mentiras de Satanás. Eles poderiam acabar sendo derrubados por ventos de falsas doutrinas. É o que Paulo vai dizer em outra parte do Novo Testamento, quando ele diz, tomem cuidado para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina. E é interessante, irmãos, porque os irmãos de Colossos, eles estavam acostumados com terremotos. Essa cidade já havia sofrido bastante com abalos sísmicos. Era muito comum naquela região e atacou fervorosamente a cidade de Colossos. E Paulo parece se utilizar desse contexto para dizer, tomem cuidado, meus irmãos, porque da mesma forma que o terremoto quase destruiu a cidade de vocês, da mesma forma, vocês também podem acabar sendo destruídos por ventos de falsas doutrinas, se não estiverem firmes na esperança do Evangelho. O próprio Jesus, certa vez, afirmou que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica, não as coloca em prática, ou melhor, aquele que ouve as suas palavras e as pratica, coloca elas em prática, é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. Jesus diz, aquele que me ouve e vive o que eu estou ensinando, é um homem sábio que construiu a sua casa sobre uma rocha. Estar alicerçado no Evangelho é estar alicerçado nas palavras de Cristo. E estar alicerçado nas palavras de Cristo é estar alicerçado no próprio Cristo. É por isso que Paulo diz, guardem o Evangelho que vocês ouviram. Evangelho esse que alcança pessoas de todo o mundo, de todos os povos, línguas, raças e nações. Evangelho esse do qual eu sou ministro. E Paulo está dizendo, eu sou servo desse Evangelho. E é a esse Evangelho que vocês devem se submeter. É nesse Evangelho que vocês devem estar firmados. Irmãos, a certeza da nossa salvação deve nos levar não a vida de preguiça, mas uma vida de vigilância. Uma vida onde nós temos cuidado com as mentiras de Satanás. Uma vida onde nós temos cuidado com falsos mestres, falsos profetas, falsas doutrinas que vêm lá de fora e tentam adentrar a igreja para destruí-la. A certeza da nossa salvação é um incentivo, não para que fiquemos tranquilos, desleixados, sem preocupação, mas essa certeza nos leva a uma firmeza cada vez maior em Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Uma coisa nós sabemos, os crentes, por serem imperfeitos, eles falham,
eles pecam, eles podem acabar se distanciando de Deus por muito tempo. Isso pode acontecer, mas louvado seja o Senhor, porque é esse mesmo Deus quem nos traz de volta para os seus braços. Aquele que foi alcançado pela graça, ainda que se distancie, ainda que esfrie, ele receberá o resgate do Espírito Santo e será tomado para os braços de Deus. Nossa salvação, irmãos, ela não está firmada nos pastores, nos presbíteros, nos diáconos, não está firmada em nós mesmos, mas a nossa salvação está garantida por Cristo, aquele que venceu todas as coisas. As tribulações, elas podem chegar e elas vão chegar. Os terremotos podem surgir, as dificuldades podem nos apertar, mas o que deve prevalecer em nosso coração é a esperança da nossa fé, que nos dá a certeza de que um dia nós seremos eternamente consolados nos braços do Senhor. A igreja tem essa esperança. O crente é aquele que olha para si e diz: eu sou fraco, eu ainda sou pecador, eu ainda sou imperfeito, às vezes eu me afasto de Deus, mas Deus sempre me faz voltar, e Deus preservará a minha salvação até um dia em que eu estarei no reino de meu Pai para celebrar a comunhão com Ele. Essa é a plena esperança que move a igreja. Irmão, sabe por que a igreja permanece existindo? Ao longo de tantos anos, tantas coisas já aconteceram com a igreja. Perto dessa época aqui, os crentes na cidade de Roma eram jogados aos leões. O Coliseu era um teatro, e nesse teatro, uma das atrações era que os crentes, os servos de Cristo, eram capturados, presos e jogados para que os leões os matassem. E as pessoas assistiam isso e gostavam disso, vendo vários cristãos morrerem. Dos apóstolos, somente João não foi assassinado, todo o restante foi morto a fio de espada. Mas a igreja permanece de pé porque Jesus Cristo é o dono dela. Jesus Cristo conduz o seu povo, e a igreja vai permanecer de pé, a igreja vai seguir em frente, porque Jesus já triunfou sobre todas as coisas, e Ele nos sustenta com a sua forte mão. A igreja surge a partir de Cristo, e ela é sustentada pelo poder de Cristo. Mas então, irmãos, o que é que nós podemos aprender desse texto para a nossa vida? O que é que nós podemos trazer para o nosso coração? E eu poderia começar perguntando para você: onde você tem colocado a sua esperança? Onde? A sua esperança diária, frequente, onde você tem colocado a sua esperança? Ao contrário do que a sociedade tem pregado por aí afora, tem dito com tanta firmeza, ao contrário disso, a nossa esperança não está firmada no valor, na quantia que se encontra em nossa conta bancária. A nossa esperança não está firmada na realização dos nossos sonhos pessoais. A nossa esperança não se encontra nos governantes dessa cidade, desse estado ou desse país. A nossa única e verdadeira esperança, aquilo que deve nos fazer levantar da cama todos os dias, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somente Jesus pode preencher o vazio que se encontra em nosso coração. Somente Jesus pode suprir a carência que nós naturalmente temos de amor e cuidado. Somente Jesus pode trazer para a nossa vida a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que está além da nossa compreensão. Eu faço uma pergunta para você: você quer ser amigo de Deus? Amém? Misericórdia, vou perguntar de novo. Você quer viver como amigo de Deus? Amém? Você quer viver como um verdadeiro filho de Deus? Amém? Então ponha as suas esperanças em Jesus, porque só Ele, irmãos, nos reconcilia com Deus. Você sabia que Jesus está ao lado do seu povo todos os dias? Cristo foi aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você vai dormir, lá está Jesus. Se suas esperanças estão nele, quando você acorda pela manhã, lá está Jesus. Embora você não possa vê-lo, tocá-lo, mas ele está no meio do seu povo. E é esse mesmo Jesus
quem nos levará pelos portões celestiais? Ele foi aquele que disse: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Na casa do Pai, irmãos, há muitas moradas, e essas moradas estão reservadas especialmente para todo aquele que crê no nome de Jesus. Mas lembre-se, se você crê nesse Jesus, se você tem essa esperança bem firmada nele, você não pode, de forma alguma, viver a sua vida de qualquer jeito. Não dá. É o que Tiago diz, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Se eu compactuo com as coisas do mundo, eu vou me distanciar de Deus. Não tem como, porque Deus não se mistura com aquilo que é pecaminoso. Veja, os filhos de Deus, eles vivem em santidade. Isso quer dizer que os filhos de Deus não têm a boca suja. Os filhos de Deus não maltratam a esposa, não maltratam o marido, não maltratam os filhos. Os filhos de Deus não são avarentos. Os filhos de Deus não são arrogantes. Os filhos de Deus não guardam mágoa e rancor no coração, assim como as pessoas do mundo fazem. Os filhos de Deus não são pessoas mal educadas, ranzinzas, que não se relacionam bem com as outras pessoas. Os filhos de Deus vivem em santidade. Lembre-se que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo imitava Cristo, você acha que Paulo procurava o pecado para a vida dele? Embora ele pecasse assim como nós. Mas, irmãos, ser crente não é ser perfeito, lembre-se disso. Não é justo, não é correto a gente dizer que ser crente é ser perfeito, porque não é. A igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. A igreja é uma comunidade de pessoas pecadoras, complicadas, cheias de defeitos, mas que estão conectadas a Cristo, que são o corpo de Cristo e que estão sendo santificadas por Cristo. É por isso que a cada dia que passa, você deve ser menos pecador, digamos assim. Os pecados que você carrega, você tem que ir abandonando, jogando fora, até o dia em que você se encontre com o Senhor. Essa é a caminhada cristã. Isso não acontece da noite para o dia, mas é um processo diário. Ser cristão significa que nós, apesar das nossas imperfeições, viveremos para a glória de Deus. O que deve prevalecer na minha e na sua vida é a santidade que provém dos frutos do Espírito Santo e não as obras da carne. É o que Paulo diz: olha, as obras da carne devem ficar de lado, prevalecem então os frutos do Espírito. Significa dizer que você vai ser luz no meio das trevas. Significa dizer que você vai guardar os mandamentos em tudo que estiver fazendo. Você vai ser santo em cada detalhe da sua vida. Cada detalhe, irmãos. Cada detalhe da nossa existência, cada mínimo detalhe deve ser consagrado a Jesus. Eu devo olhar para mim e dizer: será que eu tenho vivido como uma pessoa santa? Naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, na maneira como eu trato as pessoas, nas roupas que eu uso, nas atitudes que eu tenho dentro da minha casa. Será que eu tenho agradado a Jesus? Porque Jesus, irmãos, ele espera um povo santo, irrepreensível e inculpável. Como deve ser triste quando Deus olha para nós e vê que nós estamos vivendo mais para o mundo do que para Ele. Como deve ser ruim. Irmãos, os filhos de Deus, eles devem ser a cara do Pai. A cara do Pai. E a cara do nosso Pai, ser a cara dele, digamos assim, é ser santo. Não perfeito, mas sermos santos até que um dia sejamos perfeitos com Cristo na eternidade. Por fim, e eu concluo com essas palavras, eu pergunto para você: você tem perseverado na sua fé? Você tem crescido no seu aprendizado da palavra? Você tem crescido em sua vida de oração? Você tem crescido em seu envolvimento com o trabalho da igreja? Você tem crescido, evoluído, se desenvolvido espiritualmente? Que tipo de crente você é? Pense consigo mesmo, você não precisa responder para ninguém. Mas que tipo de crente você é? Você é um crente perseverante, que cresce, que se aproxima cada vez mais do alvo que é Cristo Jesus? Ou você tem talvez vivido como um crente estagnado, que um dia até estava crescendo, mas que parou no tempo, que está estático no tempo? Um crente ativo, vivo,
ou um crente adormecido pelas coisas desse mundo? Irmãos, Deus não espera para si crentes adormecidos. E o estado de muitas pessoas ao redor desse mundo. Sabe, lembre-se do que Jesus vai dizer lá em Apocalipse, quando ele está falando a uma das igrejas. Ele diz: olha, vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos, parados, estagnados. Se a nossa vida com Cristo se resume a vir à igreja aos domingos, sentar-se nos bancos, ouvir a pregação, ouvir os louvores, e quando acaba, nós desaparecemos num piscar de olhos, sem nenhum outro tipo de envolvimento, sem nem sequer buscar comunhão com os nossos irmãos, se é assim que nós estamos vivendo, meus irmãos, nós não estamos vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Os filhos de Deus não são pessoas que assistem culto. Os filhos de Deus não são pessoas que ouvem os louvores, ouvem a pregação e vão embora. E ninguém vê, e ninguém mais encontra durante a semana. Se você não estiver firmado na esperança do Evangelho, você pode acabar ficando adormecido. Irmãos, o mundo, ele é sagaz. Satanás, ele é furioso. Ele não tem poder sobre a nossa vida, não se engane. Nós pertencemos a Cristo. Satanás não toca em crentes, mas ele é furioso. Ele apresenta diariamente tentações que nos seduzem. Coisas que o nosso coração deseja, não se engane. Satanás não oferece aquilo que você não quer. Ele oferece exatamente aquilo que você quer. Ele é inteligente. E ele está louco para tragar a sua espiritualidade e fazer de você um crente adormecido. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque com facilidade a nossa vida na palavra, de leitura, de meditação, deixa de existir. Com facilidade a nossa vida de oração também deixa de existir. Com facilidade nós paramos de falar de Jesus, não falamos mais dele. Com facilidade nós paramos de nos envolver com o reino de Deus. E a pergunta é: será que são esses os filhos que Deus tem tomado para si? Nós precisamos estar firmados, como disse Paulo, na esperança do Evangelho, para que nós não corramos o risco de a qualquer momento sermos abalados por ventos de falsas doutrinas. Eu conheço pessoas, não daqui, de outros lugares, pessoas que cresceram comigo na igreja, pessoas que estiveram nas mesmas programações que eu estive, nos mesmos cultos que eu estive, pessoas que foram minhas amigas por muito tempo dentro da igreja, pessoas que hoje estão no mundo. Ouviram o mesmo evangelho que eu ouvi, ouviram a mesma pregação que eu ouvi, ouviram a mesma coisa, mas foram tragadas pela astúcia de Satanás. Irmãos, que tenhamos cuidado. Ao mesmo tempo que a palavra garante a nossa salvação e a nossa esperança, ela também diz: vigiem, porque o mundo é mau, Satanás é sagaz e o nosso coração é perigoso. Mas, irmãos, isso não é motivo para nos dar medo, mas temor e esperança no nosso Senhor Jesus. Porque apesar de toda essa situação complicada, o que vai prevalecer na nossa vida é o poder de Cristo. Apesar de nós enfrentarmos duras batalhas, momentos de altos e baixos ao longo da nossa história, no final nós estaremos eternamente com Jesus. O seu cântico diário deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quando nós estivermos lá, meus irmãos, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tentação e nem pecado. Existirá apenas um único povo dizendo diante do Criador de todas as coisas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se nós formos reconciliados com Deus, isso será expresso, evidenciado, principalmente através de uma nova vida firmada no poder do Evangelho. Amém?